Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aulinha de língua portuguesa, nesta feita voltada para o concurso do Estado, concurso de professor. Nós já vimos avisando que esse concurso sairia, que esse concurso era uma realidade, e eu escutei muita gente dizer, não, o concurso do Estado não vai sair, não, isso é história de político, não, que não vai... Olha, e saiu, gente, saiu. Então é hora de a gente estudar. E, infelizmente, meus queridos, enquanto professor de língua portuguesa, eu afirmo para vocês, não estou querendo fazer bicho nem fazer medo, só estou sendo sincero com vocês, que a banca FGV é, infelizmente, uma das bancas mais complexas em língua portuguesa, né? Uma banca muito complexa. Isso é uma realidade, né? Não tem como você discordar. A banca FGV é complexa. Professor, mais do que a IDECAN? Sim, é mais complexa que a IDECAN. E, sobretudo, eu acho um pouquinho mais complexa do que a SEBRASP, né? A CESP e SEBRASP. Mas eu estou aqui hoje justamente para ajudar vocês, né? O meu objetivo é fazer com que vocês conheçam a banca FGV. Então, hoje, gente, eu não vou trabalhar um único assunto, né? Hoje eu não vou trabalhar, por exemplo, só crase, não vou trabalhar só morfologia, não. O meu objetivo é conhecer a FGV. Se você está se habituando com essa banca, se você está assustado com essa banca, eu quero que você conheça a banca FGV. Então, o que é que eu fiz para você conhecer a banca FGV? Bom, eu separei questões dos principais tópicos que essa banca, né, de que essa banca gosta. Por exemplo, interpretação, umas questões de interpretação, tem umas questões de morfologia, a banca gosta de morfologia, de classes de palavras envolvendo semântica. Eu separei também umas questões de crase e, por último, umas questões de concordância. Professor, vai dar tempo responder tudo hoje? Olha, o meu objetivo não é responder a todas as questões hoje. O meu objetivo é fazer com que você aprenda alguma coisa. Então, eu vou trabalhar com calma, como eu sempre trabalho. Pois é, olha, foram falar mal aí da IDECAN, veio a FGV, né? Deus dá a farinha, o cão carrega o saco, né? Assim? Então, vamos lá, meus queridos. Vou projetar um material aqui para vocês. Agora, quero combinar uma coisa. Meus queridos, eu não consigo fazer uma aula legal se você não me ajudar a fazer uma aula legal. Como é que você me ajuda a fazer uma aula legal? Gente, respondendo as questões no chat, tirando as dúvidas. Pessoal, quanto à questão de valor, questão de metodologia de isolado, tá lá na página do concurseiro. Eu vou pedir só que vocês deem uma olhadinha lá para a gente focar aqui no conteúdo, beleza? Todas as informações estão lá na página do concurseiro, tudo bem? Então vamos lá, vou projetar o material aqui para vocês. Só quero que vocês me confirmem quando o material estiver aparecendo. Vamos lá, meus bichinhos, tá aparecendo aí um material para vocês, um professor com a camisa preta, tá? Bem bonito, né? Por dentro, né? Então vamos lá, ó. Primeira questão aqui eu quero responder é uma questãozinha de interpretação de texto. Olha aí a banca FGV com um coraçãozinho. Ai, professor, como é que o senhor bota um coração na FGV? Pessoal, nós temos que romper essa barreira, né? Vamos lá. Primeira questão diz assim, olha, interpretação de texto. Eu coloquei o assunto em cada questão que é para você ficar ciente, né? Ele diz assim, olha, o célebre orador Padre Antônio Vieira disse certa vez, nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Olha aí, rapaz. A afirmação correta sobre a estruturação e significação desse fragmento textual é: vocês que fazem, vamos lá. Com vocês. Pessoal, ó, tá aparecendo que a galera tá respondendo aí a questão, né? Então, se não tá aparecendo para você, você vai fazer o seguinte: você sai, né? E joga e entra de novo. O slide tá aparecendo, né? Tá todo mundo confirmando aí.
Muita gente está indo de letra B. Vamos lá? Vou ler com você. Diz assim, olha. Letra A. Existir e durar correspondem, respectivamente, a uma vida inútil e útil. Pessoal, existir é uma coisa inútil? Olha só. Ele diz assim, olha, nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Pessoal, existir é uma coisa inútil? Não, gente, não tem sentido isso. Porque ele diz assim, olha, o que não se faz não existe. Ou seja, por exemplo, se você não estuda, o estudo não existe. Se você não vai à academia, o treino não existe. Então, existir, gente, não é uma coisa inútil, não. Pelo contrário, existir é algo muito importante. Existir é algo muito útil. Show de bola? Então, não faz sentido letra A, porque ele diz que existir e durar corresponde respectivamente a uma vida inútil? Não, gente, existir não é inútil de jeito, existir não é inútil de jeito nenhum. Então não pode ser a letra A, ó, matamos aqui. Letra B diz assim, olha, o texto incentiva os ouvintes a praticarem o bem através de ações positivas. Olha só, ele diz assim, olha, praticarem o bem. Em algum momento o texto falou de boas ações? Ele falou, olha, nós só fazemos o bem. Não, em nenhum momento ele menciona bem, tampouco mal. Ele não fala de bem e ele não fala de mal. Ele fala de agir. Ele está falando de ação, de agir. Não importa se essa ação é boa ou se essa ação é mal. Leia comigo novamente, ele diz assim, olha, nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Veja que ele não está falando nem de bem nem de mal. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Ele falou em fazer o bem ou fazer o mal, ele nem menciona isso, gente. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Veja, ele falou em boas ações, em boas condutas. Não. Então, isso aqui, gente, é um processo que nós chamamos de superinterpretação textual. Você está indo além do que o texto permite entender. Não, professor, mas eu acho que é coisa boa porque quem está falando é um padre. Rapaz, e tem alguma coisa a ver? Não. Então, nesse caso, ele não fala de bem, não. Isso aqui é fruto da sua imaginação fértil. Letra C diz assim, olha, a frase o que não existe, o que não se faz não existe, é uma redundância óbvia, podendo ser retirada sem prejuízo do texto. Pessoal, se eu retirar essa frase do texto, vai fazer falta. Se eu retirar, vai fazer falta, porque ela está servindo para reforçar o que o padre está dizendo. É a prova de que o padre está falando a verdade. Ele diz assim: olha, o que não se faz não existe. Então, isso aqui é um dos argumentos principais do padre. O padre Antônio Vieira tem uma tese. Qual é a tese? O que não se faz não existe. Eu vou tirar a minha tese do texto. Eu vou tirar. Ah, professor, mas é redundante. Mas se você retirar, vai fazer falta, gente. Porque essa é justamente a tese do padre, é a opinião, né? É o que ele está defendendo. Então, não tem como retirar. Letra D diz assim, olha, a consequência do que é dito pelo orador é que todos nós somos frutos de nossas obras. Olha o que ele diz, olha, o que não se faz não existe, nós somos o que fazemos. Olha, nós somos o que fazemos. Então, se eu faço o bem, eu sou uma pessoa do bem. Então, se eu faço o mal, eu sou o próprio mal. É justamente isso que o padre está dizendo, porque ele está baseado naquela premissa que Jesus disse, segundo a qual, pelos seus frutos, os conhecereis. Se você já leu os evangelhos, tem uma passagem que diz assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Foi o que o padre disse, né? Nós somos frutos das nossas ações, das nossas obras. É tanto que ele diz, olha, nós somos o que fazemos. Então, sim, o gabarito é letra D de dinheiro, que é o que vocês pegarão e enchem o bolso de dinheiro quando passar no concurso do Estado. Olha a letra E, diz assim, olha, os dois últimos períodos da frase mostram uma explicação. Pessoal, veja só, olha a conjunção que ele utilizou aqui. Ele diz, olha, portanto, ei, qual é a classificação do portanto na língua portuguesa? Ele é explicativo, é? Portanto, é explicativo, me ajude.
É o quê, portanto? Ah, se tivesse como dar um cocorote virtual por aqui, viu? É conclusivo, gente, é conclusão, beleza? Conclusivo. Você usa o portanto, gente, quando você vai finalizar a sua redação. Lembra? Quando você vai finalizar a sua redação, você diz assim, olha, portanto, cabe ao governo investir em políticas públicas que prezem a educação. Então, você usa ali o portanto como conclusão. Quais são as conjunções conclusivas? Portanto, logo, né? Desse modo, então, portanto, é conclusivo. Ele erra na letra E porque ele diz que é explicação, é conclusão. Então, a 1 nós já matamos. É assim que eu quero que vocês conheçam a FGV, a guisa de uma conclusão, né? A FGV, gente, em relação à interpretação textual, ela não vai trabalhar com textos longos. Não espere você abrir a prova do concurso do Estado e pegar um textão de uma folha. Isso não vai acontecer. Ela não trabalha interpretação com textos longos, o que, de certa forma, é bom. Ela trabalha com frases, com pensamentos. Ela gosta muito de usar quem, professor? Padre Antônio Vieira. Rui Barbosa é um dos que ela mais usa. Ela adora utilizar os pensamentos de Rui Barbosa, né? Gosta muito de estudar aí o Rui Barbosa. Então, Paulo Freire, então, são os pensadores que ela vai utilizar. Show de bola? Para ver se vocês estão bons mesmo em interpretação de texto, eu quero que vocês respondam a questão de número 2. Diz assim, olha, é preciso ser racional no estudo das questões ambientais. Ou então, uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. Sobre a significação e estruturação dessa frase, a afirmativa correta é, vamos lá, mais uma questão de interpretação de texto com vocês. Pode fazer com calma, gente, não tem pressa não, viu? Pessoal, olha, pela aula de hoje, eu quero que vocês reflitam uma coisa. Vocês estão vendo como a FGV é? Olha aqui o chat. Você está percebendo que cada aluno marca uma alternativa diferente? Tem um alfabeto todinho aqui, as 26 letras, né? Então, cada aluno marca uma coisa diferente. Essa é a FGV, gente. Ela é confusa, né? Ela é chatinha mesmo. Então, vocês cuidem em praticar. Não existe estudo da FGV só com teoria, vocês têm que priorizar a prática. FGV é prática, gente, viu? Tem que ter prática. Vamos lá. Letra A diz assim, ó, a frase defende a ideia de que o meio ambiente deve ser preservado acima de tudo. Pessoal, é justamente o contrário que ele está dizendo. Porque a letra A diz o seguinte, olha, é preciso ser racional no estudo das questões ambientais. Ou seja, você ser uma pessoa consciente, colocar na balança. Ou então, uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos na caverna. O que é que ele está querendo dizer? Olha só, uma usina vai trazer bem mais benefícios à população em uma caverna do que o morcego que está lá. Então, quer dizer que eu vou deixar de beneficiar toda uma população, né, que vai ser beneficiada com essa usina só porque tem morcego lá? Não, vamos ser racional, vamos colocar na balança, né? É bem melhor você ter os morcegos, coitados, mortos, os bichinhos, mas você tem toda uma população beneficiada, né, aí em relação à usina. Então, ele não está dizendo que o meio ambiente deve ser preservado. Aqui não, ele está querendo é que os morcegos se lasquem. Ele quer que os morcegos se arrombem, coitado. Né? Então, ele não está nem aí para o coitadinho do morcego. Letra B. Ser racional, segundo o texto, é priorizar as questões econômicas sobre as ambientais. Não. Não é isso. Ele não está querendo dizer, meus queridos, que a economia deve sempre prevalecer. Ele está mandando você
pesar na balança. Ser racional é você não ser uma pessoa extremista. Ah, eu não vou, sei lá, construir aqui não, porque tem um formigueiro aqui. Então, o formigueiro vai impedir a minha construção. Não, gente, né? Veja, a construção vai trazer, entre aspas, bem mais benefícios a uma população, digamos assim. Então, ele não está dizendo que toda a vida a economia deve prevalecer. Não, ele está mandando você pesar, colocar na balança. Mas é claro, quando ele diz ser racional, por exemplo, eu vou destruir aqui 1.000 árvores para construir uma casa. Não, aí já não é ser racional. Aí, nesse caso, é o meio ambiente que deve prevalecer. Então, ele está mandando você ser uma pessoa que coloque as coisas na balança. Peraí, o que é que vai trazer mais benefício? É a construção da usina ou você que está morando lá na caverna? É a construção da usina. Show? Então, isso é o que ele quer dizer quando quer ser racional. Não é a economia prevalecendo acima de tudo, não. Letra C. A existência de morcegos numa caverna é vista como uma causa justa, olha aqui, ó, uma causa justa da não construção de uma usina. Pessoal, é justamente o contrário, gente. É justamente o contrário, porque ele está dizendo assim, olha, ou então uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos numa caverna. Ou seja, ele está criticando. Exatamente. Ele está fazendo uma crítica, ele diz assim, peraí, eu vou deixar de construir uma usina que vai trazer tantos benefícios só porque tem morcego lá? Eu não, eu vou construir a usina. Né? Então ele está aí fazendo uma crítica, dizendo que o morcego, coitado, pode se prejudicar para que toda uma população seja favorecida. Então não faz sentido ser a letra C. Ele está dizendo justamente o contrário. Letra D. As questões ambientais, segundo a frase, devem ser tratadas dentro de uma visão ambientalista. Gente, dentro de uma visão racional. Ele diz, é preciso ser racional, não é ser ambientalista. Ele manda que você seja racional. Está aqui, ó. Certo? Ele não fala em ambientalismo. Professor, só sobrou a letra E. Foi, rapaz, só sobrou a letra E. Vamos entender por quê? A letra E diz assim, olha, a usina é vista na frase como símbolo de progresso, enquanto os morcegos são considerados como obstáculos a esse progresso. Gente, é justamente isso. O que é que ele está querendo mostrar? Olha, ou então uma usina vai deixar de ser construída, ou seja, o progresso vai deixar de acontecer só porque tem uns morcegos lá. Então é como se a usina fosse a coisa boa, que fosse favorecer a mais pessoas, e os morcegos é o que está impedindo que esse favorecimento aconteça. Então é como se fosse assim, olha, mata esse morcego, manda ele embora e deixa aí a usina ser construída. É um absurdo essa questão, mas é o que a FGV cobra. Gabarito, letra E. A usina é o progresso, o morcego, coitado, é o único obstáculo encontrado para fazer essa usina. Show? Então, gabarito aí, letra E. Ele já enfatiza a importância da usina. Ele diz assim, ou então vamos deixar de construir? É preciso ser racional, ou então a gente vai deixar de construir uma usina. Então, gabarito aí, letra E. Pois é. Estou vendo que a maioria está acertando, viu? A maioria está acertando. Caramba, 273 pessoas aqui. É muita gente, viu? Você já imaginou 273 pessoas dentro de uma sala? Bem-vindos ao Google Meet. Ele nos favorece nesse caso, viu? Vamos a mais uma, meus queridos. Ó, agora nós já vamos entrar no campo da morfologia. Vocês conheceram como a FGV cobra interpretação. Agora é hora de aprender morfologia. Olha só, ele diz assim: a frase abaixo em que houve troca indevida entre afim e afim é vocês que fazem. Bateu o print aqui, sou todos se rindo. Um diz letra C, outro diz letra D.
Letra C, letra D. Ó, pessoal, vou levar vocês aqui para o quadro branco, certo? Meus queridos, essas duas palavrinhas vocês vão precisar, não é só para fazer as questõezinhas de marcar, não. Vocês também irão precisar dessas palavras para fazer, gente, a prova discursiva, certo? A prova discursiva, gente, ela requer de você um bom conhecimento de gramática, né? Então, vocês têm que ter um conhecimentozinho legal de gramática e tal, na tranquilidade de Jesus. Meus queridos, é o seguinte. Bom, eu tenho duas formas de escrever. O afim separado, que está lá na questão, mas eu também tenho o afim juntinho, assim, ó. Vamos embora. Professor, sua letra feia. Eu também sou e nem por isso sou errado. Vamos lá, meus queridos. Quando é que eu vou utilizar afim separado? Gente, é quando ele tiver sentido de finalidade. Finalidade. Ou seja, você vai conseguir trocar por a fim de, né? Ou você vai conseguir trocar por com intuito de, com o objetivo de, beleza? Né? Então, o afim de, gente, o afim separado, ele é com sentido de finalidade, certo? Sentido de finalidade. Professor, e quando eu tenho juntinho, gente, ele tem um sentido de proximidade, né? Próximo, ou também o sentido de semelhante. E é, professor, é. E é, professor, é. Vamos lá, dê uma olhadinha aqui nessa frase. Olha, o exemplo 1. Eu estou a fim de passar no concurso. Certo? Professor, por que que o senhor escreveu assim, separado? Quando eu digo eu estou a fim de passar no concurso, é porque eu estou dizendo, eu estou com o intuito de passar no concurso. Eu estou com a finalidade de passar no concurso. Eu quero passar, essa é a minha finalidade, essa é a minha intuição, esse é o meu objetivo, né? Então, nesse caso, é o meu intuito, por isso que eu escrevi separadinho assim. Agora, professor, se fosse assim, olha, Eduardo e Flaviane. Oh, meu Jesus, escrevi o bicho com uma Flaviane. Tem objetivos afins. No plural, porque eu estou me referindo a duas pessoas, né? Eduardo e Flaviane têm objetivos afins. Professor, agora o senhor escreveu juntinho, foi. Por quê? Porque é como se eu estivesse dizendo assim, olha, Eduardo e Flaviane têm objetivos semelhantes, têm objetivos próximos. Show de bola? Então, eu estou falando de proximidade, de semelhança. Show? Deu para entender, meus queridos? Ó, afim separado, né? Afim separado, eu vou utilizar para mostrar o intuito, é o meu intuito, o meu objetivo, show de bola? A minha finalidade. Afim junto, eu utilizo com o sentido de próximo, né? Ah, eu estou afim da casa, né? Eu estou próximo da casa, ou semelhante, show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui nas frases, então. Ele diz assim, olha, a gente distorce a forma a fim de criar espaço. Gente, olha, é com o objetivo de criar espaço, com o intuito, com a finalidade de criar o espaço. Então, se eu tenho o sentido de finalidade, é justamente esse que eu tenho que utilizar, o afim separado. Show? Letra B. O governo não está a fim de recuperar a popularidade. Gente, é como se fosse assim, olha, o governo não está com a finalidade de recuperar, né? Com o intuito de recuperar. Então, aqui, sim, é sentido de finalidade, beleza? Então, tá certinho. Né? Tá certinho na santa paz de Jesus Cristo. Não tem erro nem na A nem na B. Olha a letra C. O STF não fica afim do Palácio do Planalto. Opa, olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que o afim junto eu posso utilizar com sentido de próximo? Não foi?
Chama, olha aí, ó. Eu não poderia dizer assim, olha, o STF não fica próximo do Planalto. É, professor. Aqui ele tem sentido de próximo, gente. Então deveria ser como? Afim, juntinho. O erro, professor, está justamente na letra C de contra-cheque. Anote, como diz o professor Beni, anota que dá trabalho para fazer, né? Anote aí que dá trabalho para fazer, meu querido, viu? Olha a letra D, diz assim, olha, o Congresso não parece afim de aprovar esse projeto. É como se fosse assim, olha, o Congresso não parece com a finalidade de aprovar esse projeto, com o intuito de aprovar esse projeto, com o objetivo de aprovar esse projeto. Então, é finalidade, é objetivo, é afim separado mesmo. O Brasil está certinho. Letra D diz assim, olha, a fim de mudar a lei, todos os partidos se movimentaram. É como se fosse assim, olha, com o intuito de mudar a lei, com a finalidade de mudar a lei, tá certinho. O único em que há erro é a letra C, porque nesse caso o sentido é de próximo, e com o sentido de próximo nós utilizamos o afim juntinho. Pessoal, use isso daí na sua redação certinho. Se você ficar com dúvida, duvidoso, não use a palavra, troque por outra para não ter o perigo de errar. Show? Vamos a mais uma, questãozinha de número 3 nós já matamos, vamos a mais uma. Olha a questão 4, muito boa. Diz assim, ó, em todas as frases abaixo, há duplicidade de adjetivos. A opção em que tais adjetivos são redundantes, ou seja, dizem a mesma coisa, é vocês que fazem. Vamos lá. Essa é boa, cara, muito boa. Não sei porque o senhor sorriu, foi para tirar o print, ó, que inclusive não deu certo. Agora deu. Ih! Letra C. Eu acho que até agora foi a única questão que todo mundo marcou a mesma coisa, né? Rapaz, esses homens ainda estão com esse negócio de chama. Vamos lá, meus queridos. O que é uma redundância, né? É quando você fala uma coisa desnecessária, uma coisa que é óbvia. Por exemplo, tu estaciona o cabo olha para vocês, ei, dê uma rezinha para trás aí. Meu querido, você já viu ré para frente? Eu não, né? Mas é igual um colega que cheguei, ei, fulano, tá bem e tal, tá, rapaz, mais ou menos, porque ele levou uns tiros no peito aí, tá com hemorragia de sangue. Talvez seja porque existe hemorragia de água, né? Hemorragia de sangue, porque deve existir a de água. Pelo amor de Deus, gente, redundância, não faz sentido. Show? Então vamos lá, ele diz assim: olha, ser sábio, ou o adjetivo sábio e prudente é comer o mingau pelas beiradas. Pessoal, todo mundo que é sábio é prudente? É não, gente. Eu conheço tanta gente que tem tanta sabedoria, mas vive na bagaceira do desmantelo, né? Na imoralidade, na depravação, no enchimento explícito, né? Tem tanta gente aí que, Ave Maria, já leu todos os livros do mundo, né? Tem conhecimento, mas não é prudente. Há pessoas, por exemplo, que conhecem, sei lá, por exemplo, um livro, a Bíblia, mas não faz nada do que a Bíblia diz, né? Porque não acredita, por exemplo. Então, nem sempre quando a gente tem conhecimento de uma coisa, a gente vai praticar aquilo. Entre teoria e prática há um abismo profundo, né? Então, nesse caso aí, né, não pode ser a letra A. Letra B diz assim, ó, não há nada mais surreal e alheio a qualquer representação do que nossa própria realidade. Gente, olha, o que é algo surreal é aquilo que a gente se impressiona, né? Com o que a gente se impressiona. E alheio é uma coisa que você não está nem aí para ela. Ah, isso é uma coisa alheia, né? Você não está nem aí. Então, isso é redundante? Não, gente. Não é redundante, não. Show de bola? Olha a letra C, diz assim, ó. Casa, comida e diamantes, isso é essencial. O resto é supérfluo e desnecessário. Pessoal, olha só.
Às vezes eu gasto meu dinheiro com uma certa coisa e aí vem alguém dizendo assim, rapaz, isso é muito supérfluo, para que gastar dinheiro com isso? Para que mais um tênis de corrida? Isso é muito supérfluo. Ou seja, ele está dizendo que aquilo não tem importância, que não vai fazer diferença nenhuma para a minha vida, que é algo desnecessário. Professor, qual é a diferença entre supérfluo e desnecessário? Bem simples, é igual a diferença entre sovaco e axila. Qual é a diferença entre sovaco e axila? Nenhuma, gente, dá no mesmo. Então, supérfluo e desnecessário é a mesma coisa, certo? Então, gabarito, letra C de contra-cheque. O professor quer dizer que é a mesma coisa entre glúteo e bunda. É, do mesmo jeito, certo? Então, é a mesma coisa. Show? Então, foi desnecessário dizer supérfluo e desnecessário. Show? Olha a letra D, diz assim, olha, a idade está na cabeça. Então, já temos 80 anos. Cada vez mais encontro idosos, né, inteiros e bem-humorados. Gente, quem é inteiro? Tem que ser bem-humorado? Não. Eu conheço cada vez, rapaz, que é inteirão, mas é bruto que sua boba do rato, né? É, professor, igual os pés da burra, então não é redundante. Agora, olha a letra E. A letra E é a mais perigosa. Porque ela diz assim, olha, o homem é um animal ridículo, e desprezível. Pessoal, o que é uma coisa ridícula? Gente, é uma coisa feia, né? Digamos assim, uma coisa feia e tal. Você olha, que coisa feia. Mas tudo que é feio a gente vai desprezar? Não, porque senão vocês não estariam assistindo a minha aula hoje, né? Inclusive, eu estava vendo hoje de manhã, uma colega mandou para mim uma reportagem dizendo que os alunos aprendem mais com professores bonitos. Meu Deus, coitado dos pobres, dormiu. Porque se depender de boniteza, para vocês aprender língua portuguesa, vão para outro professor. Comigo, vocês não vão aprender. Se depender desse critério, meu filho, não dá certo, viu? O professor não é bonito, certo? É igual aquele versículo que diz lá em Isaías, e nele não havia nenhuma formosura, né? Ailana, minha amiga, você é um ventilador ligado no 3. Que honra ver você aqui. Ailana é gente boa, viu? Ailana é gente boa, viu? Ailana foi minha professora, né, Ailana? Minha professora de língua espanhola, gente boa. Show? Esse critério é ridículo e desprezível. Valeu, Evandro. Obrigado por me ajudar, viu? Vamos lá para a questão 5, meus queridos. Ainda sobre morfologia. Olha esse daqui, ó. Ele diz assim: assinale a frase abaixo que não exemplifica a substantivação de um adjetivo. Olha, a substantivação de um adjetivo. Ele não quer isso, vocês que fazem. Você é um bolinho de pote fofinho. Vamos lá, meus queridos. Oi. As respostas estão ficando, né, uniformizadas. Né? Estão ficando uniformizadas agora. Todo mundo está marcando a mesma coisa. Olha aí. Tá bom demais para ser verdade. Vamos lá. Meus queridos, eu gostaria de relembrar para você que na língua portuguesa existe um rapaz bonitinho chamado de artigo. Vocês lembram? Lá na escola, tia Teteca ensinava os artigos definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, umas, uns e umas, né? Então, nesse caso, e um. Então, nesse caso, o que é que acontece? Os artigos você decorava, mas você tem que entender qual é a função que um artigo desempenha na língua portuguesa. E eu sempre digo para os meus alunos que o artigo é o nosso principal transpositor, né? E aí, professor, transpositor o que é um transpositor? Gente, transpositor é qualquer classe gramatical que tem a capacidade de mudar as outras palavras. É qualquer palavrinha que tem um poder de transformar as palavras que lhe estão posteriormente. Por exemplo, o artigo, ele transforma as palavras que lhe estão à frente em substantivos, né? Eu sempre gosto, né, de mostrar para vocês um caso da música do Matuê, em que ele diz assim, professor, o senhor escuta isso? Não, não escuto. Mas tem uma música do Matuê que diz assim, olha o caminhar do elemento, é o passo bem lento, vai fechando o tempo. Por exemplo, olha o caminhar.
Se eu pegasse só a palavra caminhar na língua portuguesa, retirada, pensada de um contexto, qual seria a classe gramatical de caminhar? É um verbo, cara. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, né? Um verbo de primeira conjugação. Então, professor, o Matue disse, olha, o caminhar. Show, meu querido. O Matue colocou um artigo antes, né? Então, se ele colocou um artigo antes, ele acabou de transformar a palavrinha da frente em substantivo. E há nomes para esse processo. Eu posso chamar isso de derivação imprópria, né? Inclusive, alguém colocou aqui, o Evandro colocou derivação imprópria, né? E também eu posso chamar de substantivação. Aliás, você transformou essa palavra em um substantivo. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, gente, é que esse processo, ele não ocorre só com os artigos. Os pronomes também são transpositores. Por exemplo, os pronomes possessivos, gente. Eu chego para você, digo assim, ó, meu cantar, meu cantar é lindo. Ah, Maria, de fazer rato chorar. Vamos lá. Meu cantar é lindo. Veja só, meus queridos. Qual é a palavrinha cantar? A classe gramatical de cantar. Né? Você já viu o professor cantando? É bonito, viu? Você já foi meu aluno, você já deve ter escutado. Quando tudo começou, você era encantada. Ai, novo, hein? Então vamos lá, meus queridos. Ó, cantar é verbo, um verbo de primeira conjugação, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Show de bola, professor. É um verbo na tranquilidade de Jesus. Só que aqui, gente, eu coloquei um pronome possessivo antes dele. Ó, o pronome possessivo, ele tem a capacidade de pegar essa palavrinha que está na frente e de fazer assim, olha, plim, plim, você é um substantivo. Brasil, show de bola. Mas isso não acontece, gente, só com os artigos, não, os pronomes possessivos, né? Eles também têm essa possibilidade de fazer transposição, de fazer derivação imprópria, de fazer substantivação. Só que você tem que interpretar a questão corretamente, sabe por quê? Porque ele pediu olha, assinale a frase que não exemplifica, não. Ou seja, ele não quer esse processo de substantivação, ele não quer. Letra A diz assim, olha, o permitido. Meus queridos, isso aqui é um artigo, então o que vem na frente é substantivo. Pode ser o gabarito? Não. Por quê? Porque ele pede o que não exemplifica substantivação. Letra B de bolo de pote. Para conseguir o maravilhoso, eu tenho um artigo. E o artigo transforma tudo que lhe está posterior em substantivo. Pode ser o gabarito, nunca no Brasil. Letra C. A sorte nem sempre favorece os mais dignos. Esse os está se referindo a quem? Esse os está se referindo a dignos. Então, nesse caso, ele está substantivado. Professor, quer dizer que o artigo ele não precisa estar imediatamente, né, ao lado do adjetivo. Não, gente. Se ele estiver se referindo a esse cara, vai fazer o processo de substantivação. Porque, olha, dignos está lá na frente, mas pode perceber que o o se refere a ele. Então, você faz o mesmo processo na Santa Paz de Diá. Letra D diz assim, olha, não há solidão mais solitária do que a desconfiança. Gente, olha, mais solitária, isso aqui é um adjetivo puro, né? É uma característica, solidão solitária. Ele está dando característica, eu não tenho um artigo antes, eu não tenho um pronome antes, né? Eu tenho aí só um intensificador, um advérbio de intensidade, o que prova, né? O que prova que essa palavra é um adjetivo puro, né? Um adjetivo puro. Então, gabarito, letra D, não houve substantivação aí, D de dinheiro, que é o que vocês estão doidos para pegar. E letra E diz assim, olha, o arranhado, isso aqui é um artigo, logo que vem na frente é um substantivo. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Esse mais, na letra C, é um advérbio de intensidade, professor? Perfeitamente, meu amigo Evandro. Ele é, sim, um advérbio de intensidade. Show de bola? Deixa eu dar uma olhadinha na dúvida da Natália. Ela diz assim, professor, só uma dúvida, certo? No caso da letra A, foi a substantivação de um verbo, não? A questão queria adjetivo. Não, permitido, minha amiga, é um adjetivo, né? É uma característica. Permitido é adjetivo, dependendo do contexto, né? Eu digo assim, olha, caminhar é permitido, é uma característica de caminhar, então é um adjetivo, viu, Natália? Não é um verbo. Talvez você tenha confundido com o verbo no particípio, né? Mas para ser verbo precisa ter ação. Um verbo no particípio ele indica ação. Prof, ela, a banca, a temida, também poderia colocar de forma comprimida, não sei se é assim, mas me refiro à conjunção de poder,
Perfeito, cara. Muito bom, Cícero. Poderia sim. Ela poderia colocar um do, certo? Ela poderia colocar um do e teria um artigo, porque do é o quê? Preposição de mais artigo o. Show de bola? Excelente dúvida, viu, Cícero? Muito boa. Vamos lá para a próxima questão, questãozinha de número 6. Ainda sobre morfologia. Até a questão 10, gente, é só morfologia, viu? Vamos lá, meus bichinhos. Vocês são tão bonzinhos, rapaz. Olha só. Ele diz assim: a natureza do Estado é naturalmente coercitiva. Porém, no caso brasileiro, é inadequada à realidade individual. A respeito do uso do vocábulo porém no fragmento acima, é correto afirmar que se trata de uma conjunção? Vocês que falam. Vamos lá, meus queridos. Quando tudo começou, você era encantada. Todo mundo indo de letra C, ó, pessoal, é o seguinte. Lá na escola, a tia Teteca, né, ensinava você a decorar o quê? As conjunções adversativas. Vamos lá. Quais eram as conjunções que o bichinho bonitinho de vovó decorava? Você lembra na época que você ia para a escola? A camisa branca do colégio, com 2 dedos deixando o bucho aparecer, com o umbigo do lado de fora, uma garrafinha daquela de lado, azul, uma lancheira, que geralmente tinha uma torrada e um suquinho, um capo, né? O cabelo lambidinho, igual a boi que lambeu, bem lambidinho, a cor mais linda do mundo, cheirando a Flora Neném. Ih, meu, o bichinho. Pois é, eu ia assim para a escola, viu? Era a coisa mais linda. Vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Quais são as conjunções adversativas da língua portuguesa? As mais conhecidas, né? Tem um mas, porém. Aí tem o que mais, professor? Contudo, contudo. Tinha o todavia. Olha, amanhã tá aí na aula para dar a prova, viu? Todavia, no entanto, entanto. E qual é a outra? Bem conhecida? Entretanto. Meus queridos, só tem um problema. O que é que acontece? O que é o sentido adversativo? Preste atenção e anote em nome da igreja das Chagas Abertas. Vamos lá, o que é que acontece? Em nome da igreja do pastor Raposo. Meus queridos, conjunção adversativa significa aquela conjunção que projeta para você um sentido de oposição, contradição ou contraste. Pode ser esses 3. Oposição, contradição ou contraste. A banca pode pegar qualquer uma dessas conjunções e dizer assim, olha, o contudo projeta no contexto em que se insere um sentido de contraste. Tá certo. Ele também pode dizer o seguinte, olha, projeta no contexto em que se insere um sentido de contradição, de oposição. Está certo. Então, adversativo é o quê, professor? Oposição, contradição ou contraste. Brasil, Santa Paz de Jesus Cristo. Mó paz. Meus queridos, só que o nome não é só conjunção adversativa, certo? Professor, pode sim também ser ressalva. Professor, vamos lá. O nome não é só conjunção adversativa, não. Esse adversativa é uma abreviação. Porque se você pegar o nome todo, é o quê? Eu vou colocar aqui em cima. É conjunção coordenativa adversativa. É conjunção coordenativa adversativa. Cuidado para você não dizer conjunção subordinativa. Não, não é isso. Show? Então o nome é conjunção coordenativa adversativa. Então vamos lá, olha. Eu tenho um porém. Você já sabe que o porém, ele é o quê? Adversativo. Como é o nome completo? Conjunção coordenativa, o quê? Adversativa. Show, professor. Vamos lá. Letra A. Subordinativa. Eu nem leio mais. Não é subordinativa, gente. Por quê? Ela é uma conjunção do tipo coordenativa. Show? Letra B de bolo de pote. Rapaz, entendeu? A questão tem a gabarito letra B.
Diz assim, integrante. Pessoal, só existem duas conjunções integrantes na língua portuguesa. Quais são? Vamos lá, vamos ver se vocês estão lembrados aí. Quais são as duas conjunções integrantes que existem na língua portuguesa? Vamos lá. Só tem duas. Quais são? O que e o se. Lembra quando eu consigo trocar por isso, por disso, por nisso? Não é assim? Show de bola na tranquilidade de Jesus. Ó, letra C de contra-cheque. Diz assim, olha. Coordenativa. Opa, começou bem. Que estabelece conexão entre as orações, introduzindo oração de valor adversativo. Professor, eu ia na horinha, sim, é uma conjunção coordenativa, adversativa, gabarito, letra C de contra-cheque. A letra D diz assim, conjunção integrante, você já sabe que só existe ou o que ou se. Não tem como. Letra E, você poderia confundir, porque ele diz assim, olha, conjunção coordenativa que estabelece conexão entre as orações, introduzindo valor explicativo, não é explicativo, gente. Explicativo é o porquê, é o pois, aqui é o porém, é adversativo, viu? Gabarito, letra C de contra-cheque. Show? Meus queridos, o objetivo da aula de hoje é fazer com que você conheça a FGV. Então, o foco é responder questão. Não vou gastar tempo com teoria, porque teoria não leva ninguém a ser aprovado. Tem que ser prática, viu? Vamos lá para a questão 7. Oh, essa aqui é muito boa. Diz assim, a tolerância religiosa no Brasil nunca foi pura e simplesmente uma medida imposta por decreto. É, antes disso, um aspecto cultural. A expressão antes disso mostra valor semântico dele. Vocês que falam. Meus queridos, desculpe a voz aí falhando. Passei o dia dando aula e tal, então a voz já está cansada. Então, desculpe aí as farrapadas. Vamos lá. Pessoal, eu vou dar a chance de vocês lerem a questão novamente. Leiam. Leiam a questão novamente. Pense direitinho. Bem-vindos à FGV. Meus queridos, vamos aplicar isso ao nosso dia a dia, à nossa rotina. Né? Vamos habitar, vamos tentar levar isso para a nossa rotina. Eu chego para você e digo assim, ó, o cursinho não é algo que serve só para gastar dinheiro. Antes disso, ele nos dá um direcionamento eficaz. Olha só essa frase. O cursinho não é algo só para gastar dinheiro. Antes disso, ele nos dá um direcionamento essencial. É como se eu estivesse dizendo assim, ao contrário, é o contrário. Em vez de ele dar, né, despesa, ele nos dá um direcionamento. É o contrário, gente. Certo? Então vamos lá, lê a frase. Ela diz assim: olha, a tolerância religiosa no Brasil nunca foi, olha, nunca foi pura e simplesmente uma medida imposta. É, antes disso, um aspecto cultural. É como se fosse assim, é ao contrário, um aspecto cultural. Não é uma medida imposta, é pelo contrário, é um aspecto da nossa cultura. É ao contrário, gente, é o sentido de oposição, gabarito é letra A. Veja o contexto, ele faz um alerta, né? Olha, a tolerância religiosa no Brasil nunca foi pura e simplesmente uma medida imposta. Então, não foi uma imposição, foi o contrário disso. Isso aqui faz parte da nossa cultura. Não foi imposição. Ao contrário, faz parte do nosso aspecto cultural. Então, gente, ele está querendo dizer que aconteceu o oposto do que se pensa. Ele está dizendo, ó, existe um pensamento que diz assim, a tolerância religiosa não é pura e simplesmente uma medida imposta. Então, esse é o pensamento. É o contrário disso, é um aspecto cultural. Então, é oposição, gabarito, letra A, gente.
certo? Se você levar para o seu dia a dia, fica mais fácil. Eu chego para você e digo assim, olha, a academia não é perda de tempo. Antes disso, é investimento na nossa saúde. Olha só, a academia não é perda de tempo. Antes disso, é investimento na nossa saúde. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, ao contrário, é investimento na nossa saúde. Ó, revisar não é tempo perdido. Antes disso, é essencial para a nossa aprovação. É como se fosse assim, olha, ao contrário, é essencial para a nossa aprovação. Show de bola? Mó paz aí, né? Pronto, então vão se acostumando, ela é assim mesmo, com o tempo vocês vão estar habituados à FGV. Alguma dúvida, meus queridos? Deu para entender a questão? Podemos ir para as demais? Tá ok aí? FGV, FGV. Vamos para a próxima, então. Questão 8 diz assim. A palavra desse segmento que não é formada com o sufixo é, vocês que fazem. Show? Tem um texto aí, esse texto está só para atrapalhar. Ele está querendo saber da alternativa qual é a palavra que não se forma com o sufixo. Vocês que fazem. Valeu, Natália. Obrigado, viu? Ih, tá todo mundo indo de letra B. Será? Dá até medo de marcar. Pessoal, o que é sufixo? Vamos lá. Existe uma coisa na língua portuguesa que nós chamamos de radical. Não é assim? Radical, gente, é como se fosse a parte principal da palavra, né? É aquela base da palavra, aquilo que não muda, né? Aí, quando eu tenho um radical, eu posso acrescentar elementos antes dele, ou eu posso acrescentar elementos depois dele. Se eu acrescento elementos antes dele, eu vou chamar de quê? Esse elemento de pré-fixo. Show, né? Agora, professor, se eu acrescento depois, eu vou chamar de sufixo. Show? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu chego para você com a seguinte palavrinha, ó. Normal. Como é que eu poderia acrescentar um sufixo a normal? Eu poderia colocar normalmente. E um prefixo? Uau, anormalmente. Show de bola? Prefixo e sufixo na santa paz de Deus. Só que ele quer uma que não é formada com sufixo. Ou seja, você tem que ter uma palavrinha, né, que não tem um elemento depois. Vamos lá. Letra A, autoritários. Pessoal, vocês sabem de onde é que vem a palavra autoritários? Vem de um verbo chamado de autoritar. Autoritar. Como, professor? É assim, ó. Vem de autoritar. Eu peguei autoritar e formei autoritários, beleza? Então, eu coloquei um elemento depois, coloquei um sufixo, não pode ser a letra A. Ou não pode ser a letra A, professor, porque eu tinha autoritar, que é um verbo, autoritar, e de autoritar eu formei autoritários. Então, eu coloquei esse irios no final, coloquei um sufixo. Show de bola? Não pode ser a letra A, porque ele quer uma que não tenha sufixo. Show de bola. Controle. Pessoal, como é que eu formei controle? Ó, a palavrinha controle, ela vem de onde? De controlar. Eu peguei controlar e formei controle. O nome desse processo é chamado de derivação regressiva. Em vez de eu colocar sufixo, eu tirei elementos, né? Ela é regressiva. Em vez de eu colocar um elemento depois de controlar, eu tirei, eu regredi a palavra, eu diminuí a palavra. Ou seja, não tem sufixo em controle, pelo contrário, ele pegou controlar e tirou. De controlar, ele fez controle. O nome disso é derivação regressiva. Gabarito, letra B, de bolinho de pote. Ih, que eu não posso nem pensar em comer agora. Vamos lá. Letra C. Populista. Eu peguei popular e formei populista.
lista, beleza? Popular e peguei populista. Desigualdade, eu peguei desigual e formei desigualdade, né? E professor, educação, eu peguei educar e formei educação. Então, em todas têm sufixo, com exceção da letra B de bolinho de pote, que é uma delícia. Na paz de Já, na tranquilidade, deu para entender, meus queridos, as questões. A única que poderia dar muita dúvida é a letra A, porque autoritários, poucas pessoas conhecem, né, o verbo autoritar. Show? Deu para pegar aí a questão na Santa Paz de Deus? Pronto. Show de bola. Ah, professor, eu estou desanimando porque eu estou errando muitas questões. Eu estou desanimando porque eu estou achando as questões difíceis. Meus queridos, é o seguinte: eu poderia ser dois tipos de professor. O professor que traria para vocês hoje questões bem fáceis, para vocês acertarem todas e saírem da minha aula bem felizes. Só que quando você chegar à sua prova, eu sou o seu algoz, eu sou o seu inimigo. Ou eu posso ser o professor que eu estou sendo, né? Trazendo questões que realmente caem, que são difíceis, porque você erra aqui agora, mas quando chega lá, a hora da prova, você diz, um dia eu errei uma dessa daqui, lá na aula de Casa Eduardo, mas agora eu não caio nessa. Só errei uma vez. A hora de errar é essa, gente. A hora de errar é essa. Show? Ô, Ana Cláudia, existe uma frase que diz o seguinte: quem teme sofrer já sofre pelo que teme, certo? Quem teme sofrer já sofre pelo que teme. Minha amiga, tira esse pensamento da sua cabeça. Tira esse medo da sua cabeça. Quem teme sofrer, quem tem medo de sofrer, já sofre por aquilo que teme. Então, tira esse pensamento negativo da sua cabeça. Vamos para 9. Tá acabando as questões de morfologia, viu? Vamos já entrar em crase. 9 diz assim: assinale a frase que não mostra a presença de um adjetivo substantivado. Adjetivo substantivado. Vamos lá. Ele não quer um adjetivo substantivado. Não sei se faz. Rapaz, o tempo tá voando, meu Jesus, já são 8 horas. Ela entra, é. Vamos lá, meus queridos. Ó, olha só. Ele diz assim: ô Cícero, você colocou isso há pouco tempo, cara. Você colocou isso há pouco tempo aqui no chat. Você perguntou assim: professor, pode cair o caso do D mais o? Lembra? Olha aí na questão. Olha aí. Olha aí na questão. Ele diz assim: olha, a arte é busca do inútil. Pessoal, do inútil. Como é que eu formo do? Ó, na língua portuguesa, do é o quê? É de mais o. Então, quando eu falo do inútil, é como se fosse assim, olha, de o inútil. Beleza? Então, antes de inútil, eu tenho aqui um artigo, gente. Foi justamente o que o nosso amigo Cícero falou. Então, olha, inútil está substantivado. Tem um artigo antes. Tem um artigo, mas cuidado, gente. Ó, quando você pegar, por exemplo, da, como é que eu formo da? É o quê? De mais A. Então, tem um artigo aqui. Show de bola? Tem um artigo. Show? Então, vamos lá. Está substantivado. Letra B diz assim, olha, o belo não me importa, só lendo o cantor, viu? Então, vamos lá, olha. Esse o é o quê? É um artigo, professor. Então, belo é o quê? Substantivo. Show de bola, na tranquilidade de Jesus. Diz assim, ó, a arte de pintar é a arte de expressar o invisível. Olha o artigo aqui. Então, invisível é o quê? Substantivo, está substantivado. Show de bola, na tranquilidade de Jesus. Quanto mais vejo o estrangeiro, olha o artigo, o que vem depois é substantivo. Certo? Na tranquilidade de Jesus. Só sobra o quê? A letra E. A música japonesa é um suplício chinês. Ó, a música japonesa. Japonesa é um adjetivo que está caracterizando
música, é um adjetivo puro, ele dá a característica de música, viu? Pessoal, ó, com essas questões, eu quero falar algo para vocês que muita gente sai propagando por aí, eu fico doente quando escuto. Ah, eu não vou estudar o português da FGV, não, não vou porque na hora vai dar certo, né? Na hora sai. Veja, é o famoso NHS, né? Na hora sai. Ah, professor, não vou estudar não, porque na hora sai, porque é só interpretação de texto. Quem disse isso? Que a FGV é só interpretação de texto? Não, gente, a FGV tem gramática. E principalmente em concurso de professor. Quando é concurso, por exemplo, de polícia, de carreiras administrativas, ele foge um pouquinho, né, da gramática. Mas em concurso de professor é só você baixar as provas anteriores. Cai com força, viu? Professor, eu estou estudando desde o início do ano e ainda não consigo ver resultado em português. Eu acho que aqui na aula está assistindo o meu amigo Daniel Rosa, né? Cara, por quem eu tenho grande admiração. Não sei se ele ainda está aqui, mas eu o vi aí no começo da aula. Uma certa conversa com o Daniel Rosa, eu disse a ele que eu não iria fazer o concurso da prefeitura de Mossoró. Eu disse, Daniel, não vou fazer o concurso. Olha ele aí, pronto. Tá ali próximo. Daniel, não vou fazer o concurso, porque tem poucas vagas e eu não estou achando que eu estou rendendo nos estudos, eu estou achando que eu estou caindo. Né? Quanto mais eu estudo, pior eu fico. Né? Mais questão eu erro. E Daniel disse, Carlos, faça a prova. Carlos, você não tem nada a perder. Não desiste. Eu fiz a prova e eu passei. Então, pessoal, essa coisa de você não ver resultado, se você for esperando ver resultado, a gente nunca faz nada. Por exemplo, se eu parasse da academia porque eu não vejo resultado, eu nem pisava mais. Porque eu não estou vendo muito resultado na academia, esteticamente, mas me traz resultados mentais. Então, eu estou indo todo dia, né? Pois é, né? Então é assim, e você vai ser convidado mesmo, Daniel, um dos primeiros, viu? Questão 10 diz assim, olha, é a última de morfologia, diz assim, assinale um período que traz em sua estruturação uma oração consecutiva. Essa é boa demais. Ih! Prof, com suas aulas aprendi bastante e fui muito bem em português para Mossoró. Entretanto, me lasquei em tecnologia. Rapaz, é, a tecnologia tirou muita gente. Tecnologia e legislação, né? Era meu maior medo. Verdade. Vocês que falam. Sim, foi muito boa, viu, minha amiga, a sua pontuação? Olha, obrigado, minha amiga. Se você tem dificuldade, gente, né, na FGV e tal, quer um curso mais direcionado, vá para o isolado, gente, português. Vá para o isolado. Isolado é bom, é um investimento, gente. Eu não digo isso só para vender o curso, não. Enfim, eu quero vender o curso, evidentemente, não sou hipócrita, porque eu vivo disso. Mas eu também sei que o isolado ele é a melhor solução para quem tem dificuldade, né? Então, tem dificuldade, faz um isolado. Oh, obrigado, minha amiga. Muito bem, Ayana. É isso, minha amiga. É exatamente. Meus queridos, agora, olha, se tiver criança por perto, tire da sala, que infelizmente o professor vai ter que falar um enxerimento, né? Tem que falar um enxerimentozinho, que é para você aprender. Ah, professor, mas o senhor é crente. Sou, rapaz, mas infelizmente eu tenho que falar um enxerimento aqui. Jesus perdoa, ele sabe que é pro bem, né? Meus queridos, agora vocês vão conhecer o famoso bizu do tesão. Não é isso que você está pensando. Ai, professor, tesão é aquilo que eu sinto. Não, não é, viu? Vamos lá. Você vai desenhar um T assim, ó, bem grande. Olha a lapa do T. Por isso que você chama de tesão. Pronto. Então vamos lá. Meus queridos, você vai colocar assim, olha, tanto, né? Você vai colocar tão e tais. Professor, são só esses? Não, tem outros, mas esses são os que mais caem, né? Você vai pegar tanto, tão e tais e vai fazer uma setinha assim, ó. Quando aparecer um que na frente, você vai dizer que traz consequências. Aí você vai lembrar daquela mensagem que você mandou quando estava cheia de saliência, né? Estava ali no momento de euforia, né? E aí mandou aquela mensagem cheia de
de depravação moral do estado da sociedade, e depois, quando passou, você bota a mão na cabeça, fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pois é, né? Então, vamos lá, meus queridos, você vai colocar o seguinte no bizu, o tesão traz consequência. O tesão traz consequência. Eu estou falando de gramática. Viu? Se você estiver pensando nas mensagens que você mandou, cheia de serelepe, cuidado. Aí é fruto de sua imaginação acusando você, viu? Então, vamos lá. O tesão traz consequência. O que é isso, professor? O tesão é o ter tanto, tão e tais. Se você tiver tanto, tão e tais, e depois tiver a palavrinha aqui, traz consequência. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, ó. Ai, professor, ele é tão lindo que me deixou boba, professor. Cuidado, viu? Sabe como é que termina isso daí, geralmente? Termina você num bar com a cerveja quente, escutando aquela música. A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus. Pois é, se ligue, viu? Cuidado, cuidado. Vai estudar, porque, olha, o estudo nunca vai acordar e olhar para você e dizer assim, eu não te amo mais, viu? A não ser que seja uma pessoa muito boa, aí você invista, aposte todas as suas cartas. Se for um cabaré sem futuro, safado, sem vergonha, saia de perto, que é cilada do job. Vamos lá, meus queridos. Ó, então, veja só, eu chego para você e digo assim, ele é tão lindo, professor, que me deixou boba. Vai, besta. Ó, tá aqui o tão. Aí, lá na frente, você encontrou o quê? A palavrinha que... Professor, quando eu tenho tão que... Qual é o bizu? O tesão traz o quê? Consequência. Pronto, professor. Na santa paz de Deus. Agora, gente, é claro que existem as flexões, né? O tanto pode ser tantas, certo? Tantos, tem as flexões. Show de bola? Tranquilidade, professor. Vamos lá. Letra A diz assim, olha. Engolimos de uma vez a mentira que nos adula e bebemos gota a gota a verdade que nos amarga. Pessoal, isso aqui é adição, né? Ele está fazendo duas coisas. Nós engolimos e bebemos. O sentido é aditivo. Show? Letra B diz assim, olha, se você falar a verdade, não precisará se lembrar de nada, olha. Se você, caso você fale a verdade, caso, é o que condição. Minha amiga Alessandra, prazer ver você aqui, viu? A Alessandra foi minha dupla aí na faculdade, sofremos junto aí na UER, né? Fazia os trabalhos sempre juntos, eu, a Alessandra, Ana Paula e Ruth, era o grupo da UER, não se separava nunca. Vamos lá, letra C diz assim, olha, se você pensa que o problema está ruim agora, espere até nós o resolvermos. Ó, caso você pense que o problema está ruim agora, é um sentido condicional, né? Show de bola. Letra D diz assim, olha, apenas porque você ouviu uma coisa tantas vezes que te chateou, tanto que. Qual é o bizu? O tesão traz consequência, gabarito, letra D de dinheiro, que é o que nós estamos doidos para pegar. Não, professor, olha, eu não estudo por dinheiro, não. Eu estudo porque eu quero ter a sensação de passar para cima de mim. Você estuda por dinheiro, viu? Você estuda por dinheiro. Não, professor, é por dinheiro sim. Não, professor, porque dinheiro não traz felicidade. E a pobreza traz? Eu nunca fui feliz pobre, né? A pobreza nunca me trouxe felicidade. É melhor você chorar dentro do Corolla do que você chorar dentro do circular aqui em Mossoró, do ônibus da Cidade do Sol, né? Então, muito melhor. Letra E diz assim, olha, o pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso. O pessoal tem consequência aí? Não. Olha só. Olha o depoimento da Jéssica. Eu vou até parar para ler, porque eu acho que vale a pena. Diz assim, olha, gente, quando comecei a estudar, achava que até era boa em português. Eu também tinha essa mesma sensação. Até estudar de verdade. E lhe digo, quem me ajudou muito foi o isolado professor Eduardo. Ah, bichinha, vou dar um chocolate a você. Melhorou demais meu desempenho, de verdade. Podem fazer que não se arrependerão. Recomendo demais. Obrigado, Jéssica, viu? Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Pronto. O imperador Gustavo Lima acordou a mulher de madrugada para falar que não amava meu Jesus. Até isso ele fez. Vamos para 11. Agora nós vamos sair, certo, de morfologia e vamos colocar o pezinho em crase. Questão
11, crase, diz assim, olha, é submeter-se por 3 anos à aplicação de medidas socioeducativas. O caso remete à barbárie de que foi vítima. Distinguir entre o certo e o errado à luz das regras sociais. Veja só, com relação ao emprego do acento grave indicativo da crase, nestas 3 frases, é correto afirmar que, isso aqui eu vou dar um tempinho a mais, porque é uma questão pesada. Valeu, minha amiga. Eu queria uma bolacha. Não sei se dá tempo para pegar uma bolacha ali. Ah, você já respondeu. Na próxima questão, eu vou bem ligeirinho, só pegar uma bolacha, viu, gente? Eu vou é buscar minha bolacha. Não, vou não. Você já respondeu, depois eu vou buscar. Vamos lá, meus queridos. Ó, crase, certo? Crase tem que ser algo que nós fazemos com calma. Eu não sei se eu vou pegar logo a bolacha. Não, vou não. Depois eu pego a bolacha. Vamos lá, meus queridos. Ó, o que é que acontece? Crase é um assunto diante do qual eu tenho um trabalho para explicar. Né? Tem um trabalho, já já eu pego a bolachinha. Por quê? Porque a galera já chega, né, com o conhecimento de crase como se fosse os 10 mandamentos que Jesus deixou para a gente, né? Às vezes eu chego para dar aula, principalmente em ensino fundamental, acontece muito isso. Não, professor, eu não vou nem assistir a aula de crase. Por quê? Porque eu sabo, eu sabo os mandamentos da crase. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de pronome, crase passa fome. A no plural, A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Que conversa é essa, rapaz? Tu já viu isso dar certo? Crase não é decoreba, gente. Crase é lógica. Crase é lógica, é um mais um que dá dois. Então vamos lá. Existem dezenas de regras de crase. Se você pegar, tem, ó, um menino dia desse chegou, professor, e ainda fez assim, ó, não sei se vai dar para ver aí na crase. Professor, dentro masculino, crase é pepino, e fez assim com a mão. Menino, que depravação moral é essa? Fez assim com a mão, viu? Como quem diz que é alguma coisa, um cacete, sei lá o que é. Professor, diante de masculino, crase é pepino. Ah, nem pepino aí, cuidado, viu? Então, tenha cuidado, gente, com esses bizu furados que vocês pegam aí, né, no Instagram, no Facebook, não sei não. Não sei não. É cada coisa que a gente vê na internet o menino, professor, gente, masculino, é pipi, pá, fez assim com a mão, Ave Maria, misericórdia, viu? Mas já aprendeu, tá valendo, né? Agora é uma coisa bonita, viu? Na hora da prova, o cara vai responder aqui, eu fui no pepino, viu? Vai nessa. Vamos lá, meus queridos, ó. Então, crase. Crase é um assunto lógico, gente. E eu vou passar para você as 2 regras que a FGV vai cobrar de você. Bem tranquilo, na paz, sem estresse, assim, sem se estressar, né? Então, vamos lá. Rapaz, eu acabo de ver coisa dentro de sala de aula, viu? Acaba ver coisa. Menino, se eu for contar o que eu já vi, ó, menina, olha, tira esse pepino em nome de Jesus, viu? Não vá pelo. Eu não vou nem falar mais nisso. Não sei para que eu fui dizer isso a vocês. Então vamos lá. Olha. Crase, professor, o que é? Bom, todo professor de português começa a aula de crase dizendo assim: crase é uma palavra que vem do grego, vem do grego, e significa fusão, significa fusão. Só que às vezes o aluno sabe nem o que é fusão, gente. Às vezes, o aluno não sabe nem o que é fusão. Então, vamos lá. Eu vou ser mais claro com vocês e dizer que crase é um casamento. Ah, professor, é por isso que é difícil, né? É por isso que é difícil. Então, vamos lá. Crase é um casamento. Pessoal, o que é que eu preciso? É pergunta boba, às vezes merece respostas bobas, né? Uma vez eu perguntei isso na sala, a resposta que o menino me deu. Pessoal, o que é que eu preciso para fazer um casamento? A minha expectativa era que as pessoas respondessem o quê? O noivo e a noiva. O que é que o menino disse? O padre, né? O professor precisa do padre, sério, meu filho, também, mas vamos lá. Para a gente fazer um casamento, a gente precisa do noivo e da noiva, não é assim? Eu não tenho como fazer o casamento com uma pessoa só. Ah, Eduardo casou. Foi com quem? Não, com ele mesmo. Só ele lá na igreja não tem como. Então a crase é um casamento. Quem é professor? A noiva. Rapaz, a noiva é a dona preposição.
É a preposição. E ela vai casar com quem, professor? Com um senhor chamado de artigo, que é o velho da lancha. Pronto, professor, tá aqui. A preposição vai casar com o artigo. Pois é, cuidado, viu? Fala, ai, professor, eu não gosto de casamento, porque eu não achei minha Eva, eu não achei meu Adão. Se você não achou seu Adão ou sua Eva, provavelmente você é a cobra, certo? Então, procure direitinho aí, mas se você não achar seu Adão ou sua Eva, provavelmente você é a cobra. É assim, né? Mas você acha, viu? Todo chinelo tem seu pé podre, não é assim? Então, vamos lá, meus queridos, ó. Quem é a preposição envolvida, professor? É a preposição a. Show. A preposição a vai casar com o artigo. Quem é o artigo, professor? É o artigo a também, acredita? E às vezes ele pode estar no plural. Pronto. Aí vamos relembrar aqui. Quando a gente vai casar, o padre, né, o padre capelão, não chega para você e diz assim, agora vocês vão se unir e vão se tornar uma só carne. É dois que se formam um. Dois que se formam um. A crase é isso, gente. Na crase, você é dois que se formam em um. Dois que se formam em um. Eu vou pegar esse A, preposição, vou pegar o artigo, vou juntar, eu vou espremer esses rapazes até se virarem um só. É como se fosse isso daqui, ó. Eu vou pegar o A, vou juntar com outro A e vou tornar um só. A mais A que vai dar igual a A. Professor, como é que eu vou saber que tem dois e um só? Porque tem esse acento, né? O acento grave. O acento grave, ele serve para mostrar que há dois em um só. Sempre que você achar um A e em cima desse A tiver o acento grave, significa que esse A é tanto preposição quanto artigo. Professor, tem bizu? Tem bizu. Vou passar dois bizus para você, beleza? Primeiro bizu, que é o mais eficaz. Qual é, professor, o primeiro bizu? É o bizu do antes e depois. E o segundo bizu, professor, é o bizu dual. Vamos lá. Professor, como é esse bizu do antes e depois? Antes, meu querido, você vai procurar a preposição. E depois você vai procurar o artigo. Professor, eu não entendi, não. É porque eu não expliquei ainda, né? Então, vamos lá. Pega aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Exemplo 1. Bem gugudadá, para você entender. Olha só. O primeiro exemplo vai ser assim, olha. Carlos. Rapaz. Carlos não. É Carlos Jumentinho. Vamos lá. Hoje eu fui para a academia, aí tentando fazer um exercício lá e a mulher explicando como é que usava a parede, eu tentando e não sabia. Para cima, para baixo, eu falo, meu Deus, eu não sei. A mulher olhou e disse, eu não sei como é que uma peste dessa passa num concurso, acabou comigo, né? Porque, olha, né, eu não sei, não entendo nada de academia, então eu tenho que aprender. A instrutora explica, né? A mulher explicando lá, olha, levanta o pino para cima. Eu disse, cadê o diabo desse pino que eu não tô vendo? Que eu terminou, a mulher disse, e a peste dessa ainda passa num concurso? Pois é, né? Você vê como é que são as coisas. Então vamos lá, Carlos, será? Tem respeito a, a quem? A diretor. Carlos tem respeito à diretora. Pronto, vamos lá. Bizu é macete, viu, minha amiga? É como se fosse um macete. Professor, eu tenho um A aqui, ó. Pronto, meu querido. A sua dúvida paira justamente acerca desse rapaz. Será que eu coloco o sinal indicativo de crase ou não? E aí? Né? Será que eu coloco o sinal indicativo de crase ou não? Vamos ver. Você vai fazer o bizu do antes e depois. Professor, antes eu procuro o quê? Você vai procurar a preposição antes. Eu pego a, olho o que tem antes e vou procurar a minha preposição. Show de bola, professor. Como é que eu procuro preposição? Fazendo uma pergunta. Você vai pegar o A, vai olhar a palavrinha que tem antes e vai fazer uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque tem preposição. Então, o bizu do antes e depois é o quê? Eu vou pegar o A, vou olhar o que tem antes e vou fazer uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letrinha A, é porque tem preposição. Olha, Carlos tem respeito. Vamos testar? Faça a pergunta. Carlos tem respeito a quem? Tem respeito a quem? Professor, apareceu o A na perguntinha. Pronto, você já tem preposição. Brasil, show de bola, você tem preposição. Aí, professor, agora eu tenho que olhar para o que vem depois, né? Olha, a diretora. A diretora.
Vamos lá. Como é que eu sei que diretora aceita um artigo? Forme uma frase, rapaz, com diretora. Eu digo assim, olha, a diretora é concursada, deixe ela, que ela é concursada, ela é a mãe da educação. Veja só, a diretora, eu não consigo dizer a diretora, eu não consigo colocar um artigo antes? Consigo, professor, olha. Então, antes tem preposição e depois tem artigo. Preposição mais artigo dá frase. Pronto. Professor, deu outro exemplo na hora, bichinho bonitinho de vovó. Vamos lá. Imagine só o seguinte caso, ó. Exemplo 2. Bichinho bonitinho de vovó vai colocar assim, olha. A turma fez alusão à professora. A professora Elma, sou fã de carteirinha. Se Elma se candidatar um dia, só tiver um voto, é meu. Gente boa, devo muito a Elma. Foi uma professora que abriu meus conhecimentos na disciplina de didática, né, de conhecimentos pedagógicos, devo muito a ela. Vamos lá, meus queridos, ó, tenho aqui esse A, e eu estou com dúvida. Eu não sei se eu coloco o sinal indicativo de crase. Qual é o bizu que eu passei para vocês? Antes e depois. Antes e depois. Então vamos lá, olha. A turma fez alusão à professora Elma. O que é que eu faço? Primeiro eu olho para o que tem antes e vou procurar o quê? Preposição. Como é que eu procuro preposição? É só fazer uma perguntinha. Fazer a perguntinha. Vamos lá, ó. A turma fez alusão. Fez alusão a quem? Opa, se você faz a perguntinha e nessa perguntinha aparece a letrinha A, é porque tem o quê? Preposição. Show de bola, então já achei preposição. E agora eu vou olhar para onde, professor? Para o que vem depois. A professora Elma. Será que antes de a professora Elma eu consigo utilizar um artigo? Forme uma frase. Eu digo assim, olha, a professora Elma é maravilhosa. É maravilhosa. Então, nesse caso, eu consigo dizer, olha, a professora Elma. Se tem preposição e tem artigo, tem crase. Ou, ah, professor, a regra do antes e depois eu já entendi. Mas tem outro bizu ali que o senhor passou. Qual é o outro bizu? É o bizu dual. Qual é o bizu dual? Vamos supor que você já colocou a crase, o sinal indicativo de crase, na verdade. Só que aí você ficou com muita dúvida. Meu Deus, rapaz, está certo isso? Será que esse sinal grave está certo? O que é que eu faço? Recorre ao bizu dual. Você vai pegar a palavrinha da frente e vai jogar no masculino. Pegue a palavrinha da frente e jogue no masculino. Se você colocar a palavra do masculino e você utilizar ao, é porque a crase estava certa. Por exemplo, olha, Carlos tem respeito à diretora. Aí eu estou com dúvida, será que essa crase está certa? Vamos fazer o teste. Jogue a palavrinha da frente no masculino. Diretor. Como é que ficaria? Carlos tem respeito ao diretor. Né? Então, ao diretor. Eu foi foda, viu? Então, Carlos tem respeito ao diretor. Se eu utilizo ao no masculino, é porque a crase estava certa. Né? Então, vamos lá, professor. A turma fez alusão à professora Elma. É só substituir por palavras masculinas. Coloca professor Carlos. Como é que ficaria? A turma fez alusão ao professor Carlos. Então, se eu utilizo ao no masculino, aí, professor, é porque a crase estava certa. Meus queridos, vocês conseguiram entender a primeira regra? Está na parte de já. Tá ok. Pronto. Então vamos lá. Professor, só que essa é a primeira regra, né? Pessoal, esse bizu do antes e depois ele vai ajudar pra caramba você. Só que existe outra regrinha mais interessante de crase. É uma regra que a gente chama de regra específica. A gramática, ela chega para você e diz o seguinte: olha, sempre que você encontrar uma locução, nem fui buscar a bolacha. Ó, sempre que você encontrar uma locução de núcleo feminino, tem crase. Aí o cara fica, meu irmão, que boba é a locução de núcleo feminino. Veja só, vamos lá. Vou explicar para vocês por parte. Locução, locução de núcleo feminino. Homem, é uma bolacha que eu trouxe lá do Ceará. Não vende aqui em Mossoró, não.
É uma bolacha que a gente chama de bolacha pão. Rapaz, é bom, viu? Eu tô até com medo das minhas taxas. Eu tô comendo essa bolacha igual se come de xilito, assim, de punhado, sabe? É, rapaz, bolacha pão. Ela é desse tamanho assim, é tamanho de um pão mesmo, rapaz. O caba, é aquela bolacha que o caba morde e fica pregado no céu da boca. Eu acho uma delícia. É bom. Bolacha pão é bom. Foi meu pós-treino hoje. Cheguei da academia, lá me lasquei todo na bolacha pão. É uma delícia, viu? Vamos lá, meus queridos. Ó. Locução de núcleo feminino, né, manhã? Pois é, manhã conhece o que é bolacha pão. Vamos lá. Locução de núcleo feminino. O que é isso, professor? Locução. Vamos por parte. Locução, gente, é quando você tem, por exemplo, duas palavras, ou pode ser mais, mas geralmente são duas palavras e um sentido. Você tem duas palavrinhas, mas apenas um sentido. Pois é, rapaz, perdi o trem. Duas palavras, mas apenas um sentido. Por exemplo, imagine só que eu chego para você com a palavrinha guarda-chuva. Quando eu digo guarda-chuva, você enxerga duas coisas diferentes? É, professor. Do lado tem um guarda e do outro tem um chuva, suas ventas. Não é assim. Quando eu digo guarda-chuva, automaticamente você enxerga o quê? Aquele bichinho que a gente usa para se proteger da chuva, né? Que aqui em Mossoró a gente chama de sombrinha, né? Rapaz, me deu uma sombrinha aí. Pronto, pois é. Então vamos lá, guarda-chuva. Eu tenho duas palavras, mas você imagina um único objeto. Isso é o sentido, né, de guarda-chuva, né? Tenho duas palavras, mas um único objeto. Por exemplo, eu tenho a palavra beija-flor. Né? Beija-flor são duas palavras, mas você imagina um animalzinho só, beija-flor. Não é assim? Guarda-roupa, né? Show de bola. E núcleo, professor, o que é que vai ser o núcleo da locução? O núcleo sempre vai ser, gente, um substantivo. Um substantivo. Quando você quiser procurar o núcleo da locução, é só você procurar o substantivo. Se esse substantivo for feminino, tem que ter crase. Ou seja, se a locução tiver núcleo feminino, tem que ter crase. Viu, professor? Eu estou achando muito difícil, muito complicado. Tenha calma, pequeno gafanhoto. Dê uma olhadinha aqui nessa frase, ó. Exemplo 1. Eu vi um esses dias dizendo, ó, pessoal, se alegrem quando vocês virem, né, a concorrência, porque esses dias eu escutei de um que é professores. Eu garanto, como eu não vou estudar português, vou acertar as questões tudinho, porque FGV é só interpretação, senão você é o bichão, né? Você mata o pão e come o diabo, né? Porque o cara que não estuda nada da FGV e acerta todas as questões é o bichão, né? É complicado, viu? Eu nunca vi isso, gente. Nunca vi isso. E estude, gente. Português na FGV não é só interpretação. Não é só interpretação. Então vamos lá, meus queridos. Ó, dê uma olhadinha nessa frase aqui. João saiu da sala, da sala. Vou botar aqui embaixo para ficar melhor. A força. Vamos lá. João saiu da sala à força. Meus queridos, vocês estão vendo essa expressão aqui, olha, à força. Pia. Tem duas palavrinhas, né? A força, a força. Duas. Pronto. Aí vamos lá, quando eu digo assim, olha, João saiu da sala à força. Esse à força dá noção de quê? Dá sentido de quê? Olha, João saiu da sala à força. Dá sentido de quê? Não é um modo como o João saiu, ó. Ele saiu dessa maneira, é um modo, gente, ó. A força são duas palavras, mas dá noção de modo. É o modo como o João saiu da sala, ele saiu desse modo. Então, olha, se eu tenho duas palavras com um único sentido, como é o nome disso, hein? Duas palavras com um único sentido. A gente chama isso aqui de locução. Show de bola. Só, meus queridos, que toda locução ela tem seu núcleo. Como é que eu faço para achar um núcleo? É só procurar o substantivo. A é substantivo? Não. Então só resta quem? Força. Está aqui o núcleo. É a palavrinha força. Aí vamos lá, professor. Olha, força é uma palavra masculina ou feminina? Gente, força é feminino. Então, se eu tenho uma locução de núcleo feminino, tem que ter o sinal indicativo de crase. Ai, professor, tenha calma, que eu vou mostrar outro exemplo. Vamos lá para o outro exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Que nada, mulher. Vamos lá. Imagine só essa frase aqui, ó. Técio. Técio
Ficou, ficou. Sei lá. E como muito. Eu não bebo, não. Nem bebo, nem fumo. Mas tem a coisa, eu desconto no comer, viu? Minha sogra, coitada, só falta correr doida. Quando eu vou pra lá. Ai, professor, você não tem vergonha de comer muito na casa dela? Eu tenho vergonha de roubar e não poder carregar. Agora, de comer, isso é vai, faz vergonha de ninguém. Então, vamos lá, meus queridos. Técio ficou à frente da igreja. Olha só. Técio ficou à frente da igreja. Meus queridos, ó, dê uma olhadinha nesse termo aqui, olha. Técio ficou à frente. Tranquilo. Eu tenho duas palavras, né? Mas quando eu digo assim, à frente, isso dá noção de quê, hein, gente? Técio ficou à frente, dá sentido de quê? Me ajude. É o lugar onde nosso amigo Técio ficou, é o lugar. Show de bola, né? Então, eu tenho duas palavras com um único sentido. Como é o nome disso, hein, gente? Quando eu tenho duas palavras com um único sentido, a gente chama de locução. Quem é o núcleo? É o a ou é o frente? Ah, é o frente. Então, é o núcleo. Frente é uma palavra masculina ou feminina? Você diz o frente ou a frente? A frente é feminino. Se a locução de núcleo feminino, tem que ter o sinal indicativo de classe. Ai, professor, o senhor demorou muito na explicação. E o que é que tem? Você vai morrer por isso? Eu não vou, você não vai também, né? Então, vamos lá fazer a questão. Olha só. Ele diz assim, ó, é submeter-se por 3 anos à aplicação. Por que esse sinal indicativo de classe foi utilizado? Olha só. Quem se submete a quem? Tem preposição. Então, tem uma preposição. E antes de aplicação, eu consigo utilizar artigo? Consigo, eu digo, a aplicação foi um sucesso. Então, nesse primeiro caso, eu tenho, né, a regra da preposição mais artigo. Olha o segundo. O caso remete a barbárie. Gente, remete a quê? Tem preposição. Agora, veja, antes de barbárie, eu consigo colocar artigo? Eu digo assim, olha, a barbárie foi terrível. Consigo. Tem preposição e tem artigo. Então, os dois casos é pela mesma regra, né? Regra da preposição mais artigo. Agora, veja só, ele diz assim, olha, distinguir entre o certo e o errado à luz das regras sociais. Ó, esse à luz, da noção de que é o modo como eu irei distinguir. Eu vou distinguir à luz, é um modo. Então, eu tenho duas palavras com outro sentido. Como é o nome disso? Locução. Então, aqui, ó, foi pela locução de núcleo feminino. Então, vamos lá. As duas primeiras frases é porque eu tenho preposição mais artigo. Então, são regras iguais. Só mudou no último, porque eu tenho locução de núcleo feminino, né? A luz. A luz é modo, né? Duas palavras com único sentido. Show de bola? Então, vamos lá, ó. Letra A diz assim. As três ocorrências exemplificam o mesmo emprego do acento grave? Não, gente, são regras diferentes, né? Eu tenho os dois primeiros que é preposição mais artigo e o último que é locução de núcleo feminino. Letra B de bolinho de pote. As duas primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente do da última ocorrência, certo? Então, nesse caso, ó, os dois primeiros é pela regra da preposição mais artigo. Show, professor. E o último é a locução de núcleo feminino, gabarito letra B de bolo de pote. Rapaz, me perdi. Questão grande da bobônica da peste. A bobônica da peste foi boa, viu? Mas deu para entender agora, José Luiz? José Luiz Barbalho. Mas depois da explicação deu para pegar. Então, gente, o que foi que aconteceu? Nos dois primeiros eu tenho preposição mais artigo. Todas as ocorrências de crase, gente, estão certas. O negócio é que as duas primeiras é por uma regra e a outra é por outra regra diferente. Show de bola? Para ver se vocês entenderam mesmo, eu vou levar vocês para responder outra questão. Olha aí, ó. 12. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo de crase é realizada de forma errada. Vocês que fazem. Enquanto vocês fazem, eu vou ali buscar a bolacha. Faça aí bem ligeirinho enquanto eu vou buscar a bolacha.
Com a boca do lado. Acabou, gente. Eu esqueci. Agora que eu me lembrei. Quando eu cheguei no treino, eu comi o resto que tinha. O rapaz chegou, tava babando, viu, pra comer. Agora que eu me lembrei, porque quando eu cheguei, eu fiquei lá no sofá comendo, aí assistindo a televisão acabou. Mas é assim, né? Deus dá a farinha, o cão carrega o saco, né? Deus dá a farinha, o cão carrega o saco, é desse jeito. Mas vamos lá, meus queridos, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo de crase é realizada de forma errada. Não é o certo, não. Viu? Não é o certo, não. Agora, o pior que a bobônica dessa bolacha não vende aqui. Se vendesse quando terminasse a aula, eu ia ali ao rebolso e comprava, né? Mas não vende. Vamos lá. 6 horas de sono, 6 horas nos estudos das leis, 4 passadas em oração. As restantes dedicadas à natureza. Ó, se é dedicada a quem? Tem preposição. E antes de natureza, o que é que eu tenho aqui? Ó? Natureza é artigo. É, né, marido? Marido de Bia Moreira. É bom rir da desgraça alheia, né? Cuidado, não. Um dia você estiver morrendo de vontade de comer uma bolacha e não tiver, você vai lembrar dessa aula, viu? Brincando, meu amigo. Um abraço. Então, professor, preposição mais artigo, a classe está certinha. Não pode ser o gabarito. B. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte. Vamos ver se está certo, ó. Veja só. Dão verdadeira consistência a quem? Antes tem preposição. Antes de vida, eu consigo utilizar artigo? Consigo, olha, a vida é boa. E antes de sorte, eu consigo utilizar artigo? Consigo, olha, a sorte. Nunca contei com ela. Então, nesse caso, preposição mais artigo, tá tudo certo. Nada de bobônica aí, de erro na letra B. Letra C é assim, olha, o futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. Atingimos a velocidade. Isso aqui é um modo como a gente consegue atingir. Eu tenho duas palavras com único sentido. Ó. Atingimos a velocidade, como se fosse atingimos desse modo. Duas palavras com único sentido. Como é o nome disso daqui, gente? É a regra da locução de núcleo feminino. Tudo certo. Toda locução de núcleo feminino tem que ter crase. Letra D, diz assim, olha, à medida que tenho menos tempo para praticar as coisas, menos curiosidade tenho para aprender. Ó, à medida que, esse à medida que dá noção de quê? Proporção. Então, eu tenho três palavras com único sentido de proporção. Três palavras com único sentido. Como é o nome disso, professor? Locução. Locução de núcleo feminino. A crase está certa, só sobra a letra E. O futuro não pertence a ninguém. Ó. Não pertence. Não pertence a quem? Pronto. Agora vamos ver se antes da palavra ninguém eu consigo utilizar um artigo. Eu digo ninguém passa sem estudar ou a ninguém passa sem estudar. Eu digo ninguém. Eu digo ninguém me atinge ou a ninguém me atinge. Eu digo ninguém me atinge. Então, nesse caso, o que é que acontece? Antes da palavra ninguém, eu não consigo usar artigo. Se não há artigo, não tem crase. Ninguém é masculino, é um pronome indefinido, né? Então, não tenho como utilizar crase aí, gabarito, letra E. Estou vendo, né, que a maioria acertou. Os que marcaram letra C, né, é só entender que esse a velocidade é o modo como a gente atinge. Né, locução de núcleo feminino. Santa paz de Deus aí. Vamos para a questão de número 13. Vamos lá? Pia, diz assim, olha, assinale a frase abaixo em que o emprego do acento grave indicativo de crase é optativo. Vocês que fazem, meu bichinho, vamos lá. Letra E. Meus queridos, vamos lá.
Não tem necessidade de você decorar. É por isso que muita gente tem dificuldade em aprender, gente. Porque tudo quer decorar. Ah, eu vou decorar. Meus queridos, nem tudo é decoreba, não. Há coisas que são lógicas. Por exemplo, crase é o quê? Preposição mais artigo. Não é assim? Preposição mais artigo. Se você encontrar um caso em que o artigo é opcional, a crase vai ser o quê? Opcional. Caso não é preposição mais artigo, então se você encontrar um artigo que é opcional, ou seja, se você pode ou não usar o artigo, você pode ou não utilizar o acento indicativo de crase. Por exemplo, meus queridos, com os pronomes possessivos. O que é pronome possessivo, professor? Que indica posse, por exemplo, minha, sua, nossa. Eu posso usar o artigo antes? Posso, gente. Eu poderia dizer assim, olha, a nossa turma é linda. Poderia. Mas eu sou obrigado a dizer, a nossa turma é linda? Não, eu poderia dizer como? Nossa turma é linda. Eu posso dizer assim, olha, a sua mãe é gente boa. Posso, a sua mãe. Mas eu também poderia dizer, sua mãe é gente boa. Ou seja, se o artigo é opcional, a crase vai ser opcional, é a lógica. Professor, escreva, manda escrito, manda escrevido, mande áudio que eu não sei ler, não. Pronto, vamos lá, olha aqui. Eu chego para você com a seguinte frase. Eu tenho, eu tenho amor a minha vida. Pronto, eu tenho amor à minha vida. Vamos lá, meus queridos, Eu tenho amor à minha vida. Será, professor, que eu posso utilizar o sinal indicativo de crase aqui? Vamos testar, meu bichinho bonitinho, vovó. Olha só. Eu tenho amor. Se eu tenho amor a quem? Ou a quem? Tem preposição, não tem? Tem preposição. Então, show de bola. Agora veja só aqui, olha, minha vida. Eu posso utilizar um artigo antes de minha vida, eu só me lembro daquela música de Lázaro, né? O cantor Lázaro, que dizia assim: a minha vida é do mestre, tá vendo? O professor Carlos também é evangelização, viu? Então vamos lá, olha. A minha vida, eu não consigo dizer, olha, a minha vida é do mestre. Consigo, posso usar o artigo. Mas eu sou obrigado a dizer a minha vida? Não, eu poderia dizer minha vida é do mestre. Eu poderia dizer a minha vida é do mestre ou minha vida é do mestre. Ou seja, nesse caso, o artigo, gente, ele é opcional. Ele é facultativo. Gente, essa aula aqui vai para o YouTube, tá vendo como as coisas são chiques? Essa aula vai para o YouTube. Ah, agora, deixa eu pedir um favor para vocês, gente. Quando a aula estiver no YouTube, inclusive aquela mentoria que eu fiz também, vai para o YouTube, né? Quando estiver no YouTube, gente, deixa o like lá. Coloca um like, é só clicar, Professor, e se eu quebrar a unha, tem nadinha, lixa, depois conserta. Deixa o like lá, gente, que fortalece o canal, fortalece as visualizações. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai jogar esse vídeo para mais pessoas, e aí você vai me ajudar. Show? Então, vocês coloquem aí o like lá, viu? Pronto. Se inscreva, comente, compartilhe, tá vendo? Sou YouTube agora. Então vamos lá, meus queridos, O artigo é facultativo, o artigo é opcional. Se o artigo é opcional, a crase ela também vai ser opcional, ela também é facultativa. Se eu posso ou não utilizar o artigo, eu posso ou não utilizar a crase. Bem tranquilo. Então vamos lá, olha, letra A, ele quer um opcional, vamos procurar. Qualquer pessoa desprovida de senso de humor está à mercê de todos. É no canal do Conselho Moçoroense, viu? À mercê. Então tem duas palavras com um único sentido. À mercê é um modo como essa pessoa está. Isso aqui é locução de núcleo feminino. Quando tem locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. B. A vida ensina que jamais somos felizes senão a custo de certa ignorância. Isso é o modo como a gente é feliz. Locução de núcleo feminino. Crase é obrigatória. Letra C. Quando à noite não consigo dormir. À noite, duas palavras com sentido de quê? Tempo. Locução de núcleo feminino. Não é assim? D. Um louco é alguém que crê em tudo o que vem à mente, vem a algum lugar.
Vem aonde? Tem preposição, tem artigo, ainda poderia também ser uma locução de núcleo feminino, não tem problema. Letra E. Quanto mais felizes somos, menos atenção prestamos. Quem presta atenção a quem? Tem preposição. Show de bola. Só que nossa felicidade, eu posso utilizar um artigo? Posso, eu posso dizer, olha, a nossa felicidade depende de nós. Mas eu sou obrigado? Não, eu poderia dizer, nossa felicidade depende de nós. Então, nesse caso, o artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, opcional, a crase é opcional. Gabarito, letra E de eita, bexiga do rato. Pois é, né? Se o artigo é opcional, se o artigo é facultativo, a crase é facultativa, opcional. Gabarito, letra E, eu vi aí que vocês acertaram, viu, meu bichinho bonitinho de vovó? Parabéns. Vamos a mais uma, questão 14. Olha só. Diz assim. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Vamos lá. Galera, se vocês lembrarem do pepino, vocês vão acertar essa daí, viu? Lembra do pepino que eu falei no começo da aula? Ó, o menino lá no enxerido, no dispositivo de masculino, crase é pipi, não foi? Pronto. Ajuda vocês aí, não foi não? Vamos lá, ó, letra A diz assim, ó. Pensa de manhã, age ao meio-dia, come à tarde, ó, duas palavras com único sentido de tempo, locução de núcleo feminino. Dorme à noite, locução de núcleo feminino, porque dá noção de tempo. Com locução de núcleo feminino, gente, é obrigatório. Letra B. Se você, de fato, leva a sério, gente, sério é uma palavra masculina. Como é que eu vou utilizar um artigo a antes de uma palavra que é masculina? Me diga. Porque antes de uma palavra masculina, eu utilizo qual artigo? O, não é a. Então, antes do masculino, não tem como, gente. Gabarito, letra B. Esse sinal indicativo de crase está errado. Né? Esse sinal indicativo de crase está errado. Por quê, professor? Porque é masculino, gente. Qual é a regra que eu falei para vocês? É locução de núcleo feminino. Não é masculino, não. Então, o erro está na letra B. Professor, mas por que, que as outras estão certas? Olha só a letra C. A perspicácia de um momento, às vezes vale, olha, às vezes, duas palavras com o único sentido de tempo, locução de núcleo feminino. D. O tempo presente é semelhante à massa. Olha, se é semelhante a alguma coisa. E antes de massa, eu consigo utilizar artigo? Consigo, olha, a massa está pronta. Preposição mais artigo, certinho. Letra E. O passado e o futuro não são se comparados à severidade. Comparados a quê? Tem preposição. E antes de severidade, eu consigo utilizar artigo, olha, a severidade não é boa. Então, preposição mais artigo, ó, tudo certinho aí. Viu como o menino estava certo? Bastou o mês do pepino. Pois não é, rapaz, olha aí. Gabarito, letra B de bolinho de pote. Vocês acertaram, meu bichinho bonitinho de vovó. Tenho orgulho de vocês, viu? Vamos para a última questão, gente. Ó, é o seguinte. Vai ficar faltando, gente, 5 questões de concordância. A gente responde no próximo aulão. Pode ser, eu acho que próxima semana, não sei se vai ter aulão. Vou combinar com o Fábio. Se tiver um dia disponível, a gente faz e aí responde essas questões que vão ficar faltando, beleza? Vamos para a última questão? Pronto, vamos lá. Última questão diz assim, ó. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. Nessa frase, há dois casos de emprego correto do acento indicativo da crase. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado incorretamente. Ele quer o erro. Obrigado, Ale. Vindo de você, meu amigo, eu fico duplamente feliz, viu?
Já pegaram. Agora esse bizu funciona, gente. Olha o bizu que o Evandro colocou aí, olha. A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Professor, a aula do senhor é A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Vamos lá. Ó. Às vezes, tá certo, tá, gente? Porque, olha, às vezes são duas palavrinhas com o sentido de tempo. Então, é uma locução de núcleo feminino, é obrigatório. Cheguei à conclusão. Quem chega, chega a algum lugar. Tem preposição. Aí, antes de conclusão, eu consigo utilizar artigo? Consigo. Olha, a conclusão não foi boa. Preposição mais artigo, certinho. Letra C. Nada se compreendeu em relação à doença. Se em relação a quem? Tem preposição. E antes de doença, eu tenho um artigo, né? A doença é terrível, por exemplo. Letra D. Não contesto que a medicina seja útil a alguns, pessoal. A no singular. Palavra no plural, crase nem a pau. Gabarito, letra D. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. E letra E diz assim, olha, a melhor resposta às calúnias. Se é resposta a quem? Tem preposição, né? E antes de calúnias, eu consigo utilizar artigo. As calúnias são horríveis. Show de bola? Meus queridos, termino minha missão por aqui hoje. Com certeza nós teremos outro aulão aí, e aí eu pego essas questões que ficaram faltando. São questões de concordância, né? Mas como só faltam 5 minutos para as 9, eu não consigo, né, terminar. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também, gente, que vocês entendam que aqui é um aulão, eu tenho mais de 200 pessoas, né? Então, não tenho como pegar um conteúdo só, bem devagar e tal. Não, gente, às vezes eu preciso correr um pouquinho contra o tempo, certo? Então, eu agradeço aí a compreensão de vocês. Muito obrigado aí pelos elogios. Fiquei muito feliz. Vou até tirar um print aqui para mostrar a minha mãe. A mamãe já está aqui assistindo aula, né? Muito bem, ela já viu. Mas deixa eu tirar um print. Não custa nada, né? Ih, a aula ficará gravada? Ficará, gente. Vai ficar no YouTube, viu? Saudade também, minha amiga. Um abraço, viu? Peraí, deixa eu tirar a ajuda de vocês. Vou parar a gravação, senão vai demorar muito a parar. A gravação. Como é que para essa bola?